Existe algo quase enigmático na maneira como algumas mulheres mais jovens se encantam por homens mais velhos. Não é fetiche, nem carência, é instinto. É como se, ao lado de alguém que já viveu mais, o mundo desacelerasse, o tempo ficasse mais denso e o sentimento ganhasse profundidade. Quando ela olha para ele, ela não vê apenas idade. Ela vê experiência, firmeza e um silêncio que diz mais do que 1000 promessas. Enquanto muitos tentam seduzir com frases prontas, o homem mais velho atrai com presença. Ele não compete, não implora, não se exibe. Ele simplesmente está, inteiro, seguro, verdadeiro. E é essa combinação rara que faz com que uma jovem, cansada de imaturidade emocional, veja nele um lugar, não apenas uma pessoa, um lugar onde ela pode baixar a guarda, respirar fundo e ser quem é. Mas engana-se quem pensa que basta ter idade para gerar esse impacto. A diferença não está nos anos, mas no que foi feito com eles. O que a faz se apaixonar não é o número no seu documento, é a forma como você se posiciona no mundo. É a maturidade que se traduz em presença, o autocontrole que se revela em calma, a sabedoria que se percebe até no jeito de escutar. E isso é irresistível. O homem mais velho que entende seu próprio valor não precisa convencer ninguém. Ele não corre atrás. Ele caminha firme. Ele sabe que a verdadeira conexão não nasce da pressão, mas da sintonia. E quando ele cruza o olhar com uma mulher mais jovem que busca algo real, ele não precisa dizer muita coisa, porque ela sente. E o que se sente com o corpo inteiro não se explica, se vive. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como despertar esse tipo de sentimento em uma mulher mais jovem, sem artifícios, sem manipulação, sem máscaras. Vamos explorar os comportamentos, atitudes e posturas que fazem dela não apenas alguém interessada, mas alguém que escolhe se entregar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você se relaciona. Tudo começa na forma como você se posiciona. Não em relação a ela, mas em relação a si mesmo. A jovem que se interessa por um homem mais velho não está procurando um tutor, nem um provedor. Está buscando um espelho emocional que a ajude a sentir mais. E isso só acontece quando você já se organizou por dentro. Quando não precisa mais provar nada para ninguém. Porque o homem que não precisa ser escolhido é justamente o que mais se destaca. A grande diferença está no ritmo. Enquanto os mais jovens correm atrás da atenção, o homem maduro se torna o centro dela sem fazer esforço. Ele não atropela o tempo, não exige respostas rápidas, não pressiona. Ele observa, e ao fazer isso, transmite um tipo raro de poder, o de quem está em paz consigo mesmo. E essa paz é percebida como um convite silencioso e irresistível para se aproximar. Ao contrário do que muitos pensam, a atração de uma mulher mais jovem por um homem mais velho não vem da diferença de idade, vem da diferença de consciência. Ela percebe que está diante de alguém que sabe ouvir, que entende os subtextos, que acolhe sem julgar. Alguém que, ao invés de reagir, compreende. E nessa compreensão, nasce um espaço onde ela pode baixar a guarda e começar a sentir com mais intensidade. Esse tipo de conexão só é possível quando você deixa de tentar ser interessante e se torna interessado. Ela não quer alguém que fale sem parar sobre si mesmo, mas alguém que saiba escutar, com os olhos, com o corpo, com silêncio. E essa escuta, quando é verdadeira, tem o poder de tocar onde palavras jamais chegam, porque o que ela busca não é um espetáculo, é profundidade. E aqui está a verdade que poucos homens entendem. A mulher jovem que se encanta por um homem mais velho está procurando, acima de tudo, um espaço emocional. Um lugar onde ela possa se expressar sem medo, sem jogos, sem precisar se explicar o tempo todo. Se você consegue ser esse espaço, sem tentar acelerar, sem tentar moldar, então o que você oferece não é apenas presença, é lar. E o coração feminino reconhece o lar quando o encontra. Um dos erros mais comuns que homens cometem ao se relacionar com mulheres mais jovens é infantilizá-las. Tentam ensinar, corrigir, moldar, como se fossem superiores. Mas o homem maduro que realmente entende seu papel não guia de cima para baixo. Ele caminha ao lado. Ele sabe que a atração não está no controle, mas na troca. E que a mulher que sente que pode crescer ao seu lado, cresce junto e se apaixona no processo. É preciso entender que o encantamento não vem de se impor,
mas de inspirar. E inspiração não é criada por frases ensaiadas, e sim por coerência. A jovem que sente respeito por você antes de sentir desejo é a mesma que, em pouco tempo, começa a te admirar. E a admiração é o início de todo sentimento duradouro, porque o desejo sem respeito é frágil, mas o desejo que nasce da admiração é quase impossível de apagar. O homem mais velho que desperta paixão em uma mulher mais jovem não é o que oferece promessas, é o que oferece estrutura emocional. Não no sentido de rigidez, mas de presença sólida. Ele sabe sustentar uma conversa difícil, um momento de dúvida, um silêncio desconfortável. E essa capacidade de sustentar é o que faz com que ela comece a confiar. E quando uma mulher confia, ela começa a se abrir, de verdade. E não se trata de ter respostas prontas. Ela não está buscando perfeição, está buscando profundidade. O homem que admite o que ainda está aprendendo, que compartilha suas vulnerabilidades com leveza, que mostra cicatrizes sem fazer delas um drama, revela algo essencial: humanidade. E essa humanidade, quando é serena, consciente e sem carência, se transforma em algo raro, porque mostra que você é forte, justamente por ter se permitido sentir. O segredo está em não tentar ser o que ela espera, mas em ser o que você já é, com clareza, com verdade, com equilíbrio. Quando você não tem medo de ser autêntico, ela sente. E essa autenticidade vira liberdade para ela também. Porque no fundo, o que ela busca não é alguém para seguir, é alguém ao lado de quem ela possa caminhar. E o homem mais velho que entende isso não seduz com fórmulas. Ele encanta com presença. Há uma coisa que mexe profundamente com o coração de uma mulher mais jovem: ser olhada com atenção verdadeira. Não aquele olhar que avalia, que deseja de forma imediata, que já planeja o próximo passo, mas o olhar que contempla, que observa sem pressa, que percebe os detalhes, que comunica: eu te vejo. O homem mais velho que carrega esse tipo de presença não precisa dizer que está interessado. Ela sente. E mais do que isso, ela se sente única. Essa atenção não é invasiva, nem carente. É curiosa, é respeitosa. É o tipo de atenção que escuta até os silêncios, que entende que, às vezes, um gesto diz mais que um discurso. E quando a mulher sente que pode ser olhada sem ser pressionada, que pode ser desejada sem ser apressada, ela floresce. Porque o desejo feminino não cresce sob exigência, ele cresce sob liberdade. E é aí que entra um dos maiores segredos do homem maduro. Ele não responde com ansiedade. Ele não transforma cada sinal em uma corrida. Ele permanece, firme, sereno, observando, escutando, sentindo. E essa serenidade cria um campo onde a mulher se sente segura, não porque foi convencida, mas porque foi compreendida. E quando ela sente que pode ser compreendida, ela começa a querer estar mais perto. O homem mais velho sabe que o tempo emocional feminino é diferente. Ele não tenta controlar esse tempo, nem exige reciprocidade imediata. Ele sabe sustentar a construção. E esse sustento é o que separa os homens que encantam dos que apenas impressionam. Porque impressionar pode acontecer em segundos, mas encantar exige maturidade. E é esse encanto silencioso, profundo e consistente que faz com que ela queira voltar. Não por carência, mas por conexão. Quando ela começa a se sentir à vontade na sua presença, quando o corpo dela relaxa e o riso surge fácil, quando o olhar se prolonga e as pausas se tornam confortáveis, é aí que o sentimento começa a nascer. Não por causa de técnicas, nem por frases prontas, mas porque ela percebeu que com você, ela pode ser. E quando uma mulher sente que pode ser quem é, sem medo, sem julgamento, sem cobrança, ela se apaixona, e se apaixona de verdade. Existe um ponto em que o desejo dela deixa de ser impulso e se transforma em decisão. E esse ponto acontece quando ela percebe que você é emocionalmente estável. A mulher mais jovem, ao se aproximar de um homem mais velho, está inconscientemente testando isso o tempo todo. Como ele reage à dúvida? Como ele lida com o silêncio? Como ele responde quando não tem o controle da situação? E é nesse teste sutil que muitos tropeçam e poucos se destacam. O homem maduro que a conquista de verdade não se abala por pequenas provocações. Ele não tenta convencer nem corrigir. Ele mantém a calma. E essa calma tem um efeito poderoso. Ela desarma.
Ela faz com que ela baixe as defesas, que pare de lutar, que abandone os jogos, porque percebe que está diante de alguém que não vai quebrar com a primeira contradição, alguém que sustenta, e sustentar hoje é uma das formas mais raras de amor. Essa estabilidade não é rigidez, é profundidade, é a habilidade de lidar com o caos sem perder a clareza, de acolher o desconforto sem precisar fugir, de ouvir algo difícil sem transformar em confronto. E quando uma mulher jovem encontra um homem que sabe manter o centro mesmo quando tudo à volta está instável, ela sente que pode confiar. E a confiança para ela é o início do amor, não o final. Ao contrário do que se pensa, a paixão não nasce apenas do entusiasmo. Ela nasce do contraste, do silêncio que é mais confortável do que o barulho, do toque que é mais verdadeiro do que a fala, do homem que, em vez de se perder tentando agradar, permanece inteiro. E essa inteireza é o que dá a ela algo que poucos conseguem oferecer: paz emocional. E quando o coração encontra paz, ele abre espaço para se apaixonar. O homem mais velho que deseja atrair uma mulher mais jovem precisa entender: ela não busca idade, ela busca espelho, um reflexo de algo que ela quer desenvolver em si. E se você oferece maturidade, firmeza, gentileza e clareza, não há barreiras que resistam por muito tempo, porque o que você representa não é só desejo, é direção. E toda mulher inteligente se apaixona por quem lhe mostra um caminho, não com palavras, mas com presença. Existe um momento em que ela começa a se aproximar sem perceber. As mensagens ficam mais frequentes, os encontros mais longos, o olhar mais curioso. Não porque você insistiu, mas porque ela sentiu vontade. E essa vontade nasceu do espaço que você criou, não com promessas, mas com atitudes. O homem mais velho que entende isso para de tentar ganhar uma mulher e passa a se tornar alguém que ela naturalmente escolhe. Ela começa a se abrir sobre suas inseguranças, seus medos, suas contradições, não para ser protegida, mas para ser vista. E aqui mora um ponto crucial. O homem maduro não interpreta essa vulnerabilidade como fraqueza, ele a reconhece como coragem. Ele não dá sermões, nem tenta resolver o que ela não pediu. Ele escuta, ele valida, ele sustenta. E nesse acolhimento silencioso, ela se sente segura para mostrar mais. E quanto mais ela se mostra, mais ela se conecta. Porque a mulher se apaixona por quem a faz sentir liberdade emocional, por quem não a reduz às suas inseguranças, por quem olha para as imperfeições dela com compaixão e não com crítica. E o homem mais velho, ao não se assustar com a profundidade dela, oferece um tipo de amor que não sufoca, nem exige, apenas aceita. Essa aceitação tem uma consequência poderosa. Ela começa a enxergar você como referência, não como alguém inatingível, mas como alguém que ela respeita. E respeito, quando encontra desejo, gera vínculo. Um vínculo que cresce em silêncio, se fortalece nos detalhes e de repente se torna sentimento. E quando uma mulher jovem começa a respeitar e desejar o mesmo homem, ela já está envolvida. Ela só não disse ainda. É nesse estágio que a relação deixa de ser um flerte passageiro e se torna uma possibilidade real. Porque agora não é mais sobre a idade, nem sobre a diferença de mundos. É sobre como ela se sente quando está com você. E se ela sente paz, respeito, desejo e inspiração, não há nada mais a ser dito. O coração dela já entendeu. Só falta a boca falar. E quando falar, não será para brincar. Será para ficar. Chega um ponto em que tudo muda de tom. Ela começa a ajustar a própria rotina para te incluir. As conversas ganham mais profundidade. O toque se torna mais natural. E mesmo que nenhuma palavra mais intensa tenha sido dita, o clima muda. O vínculo cresce. A presença vira saudade quando você vai embora. E você percebe, não é mais só atração, é envolvimento. Nesse estágio, ela começa a explorar a própria feminilidade na sua presença. O cuidado com os detalhes aumenta, o perfume muda, a forma como ela se movimenta passa a carregar uma doçura intencional. Mas nada é forçado, é fluido. Ela não está tentando te seduzir, ela está apenas expressando o quanto se sente confortável sendo mulher ao seu lado. E isso, para um homem que sabe ler os sinais, é o convite mais claro de todos. O homem mais velho que desperta esse tipo de entrega sabe que a paixão verdadeira nasce da liberdade. Ele não apressa,
Ele não exige. Ele não transforma a conexão em cobrança. Ele continua presente, firme, calmo. Porque sabe que, quando ela quiser falar, ela vai. Quando quiser entregar, ela vai. Quando quiser ficar, ela fica. E quando ela fica por escolha, e não por carência, é porque já se apaixonou de verdade. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que você não fez ela se apaixonar. Você só foi inteiro, só esteve presente, só ofereceu o que quase ninguém mais oferece: segurança emocional, respeito verdadeiro e desejo sem urgência. E quando um homem oferece isso, ele se torna inesquecível, porque não conquistou com técnica, conquistou com essência. Se você chegou até aqui e percebe que tem algo diferente em você, confie. Você não precisa de mais juventude, você precisa de mais consciência, porque a mulher jovem que se apaixona por um homem mais velho não está buscando idade, está buscando verdade. E quando encontra, ela não esquece, porque a verdade, quando é sentida, não se compara, ela se escolhe. No final, não se trata de idade, se trata de postura, de presença, de maturidade emocional. A mulher jovem que se apaixona por um homem mais velho não está atrás de proteção financeira, nem de promessas vazias. Ela está procurando presença firme e acolhimento silencioso. Está buscando alguém que não precise gritar para ser ouvido, nem correr para ser notado. E quando ela encontra isso, algo dentro dela relaxa e começa a amar. Ela não quer um pai, nem um professor. Ela quer um parceiro que saiba olhar para ela sem pressa, que entenda suas fases, que valorize sua liberdade sem abrir mão da verdade. O homem que desperta isso nela é o que não tenta controlar, mas que também não se omite, que sabe ser chão sem ser jaula, que sabe ser direção sem ser dono. Porque a mulher que se sente respeitada, sente também o desejo de se entregar. O que muitos não percebem é que a força do homem maduro está justamente na suavidade, no jeito calmo de lidar com os próprios limites, na forma leve de lidar com o tempo do outro, no cuidado em não invadir, em não apressar, em não confundir intensidade com pressa. E essa força tranquila é o que faz com que ela se sinta segura. E segurança para o coração feminino é o solo onde a paixão floresce. Talvez você nunca tenha se visto dessa forma. Talvez tenha passado anos tentando competir com a juventude, sem perceber que o seu maior poder está exatamente naquilo que só o tempo pode oferecer: a sabedoria silenciosa, a maturidade emocional e a capacidade de sustentar o que outros apenas desejam. E agora que você sabe disso, o jogo muda. Porque você deixa de correr atrás e começa a caminhar com propósito. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Mas principalmente, volte para si, cuide da sua presença, honre a sua história. E lembre-se, não é sobre seduzir mais rápido, é sobre marcar mais fundo. Porque o homem que aprendeu a ser inteiro não precisa de atalhos, ele apenas é. E quem souber sentir isso, vai ficar.